Olá, amigos! Estamos gravando um programa extra do Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Hoje é dia 17 de julho de 2019. Estou aqui no meu apartamento, aqui no bairro da Saúde, em São Paulo. Hoje está um dia muito frio, nós estamos no meio do inverno, estamos aqui agora com 11 graus mais ou menos e a temperatura caindo. E eu vou gravar para vocês alguns relatos que rolaram durante o período em que eu estive no hospital, onde eu tive uma cirurgia de extração da vesícula biliar de urgência. Eu vou contar os detalhes para vocês, porque eu acredito que esses relatos que eu disponibilizo aqui para vocês reforçam os estudos espirituais de vocês, ajudam a entender mecanismos extrafísicos que rolam em torno desses estudos e práticas espirituais de todos nós. Por isso eu conto muitos relatos, é uma forma de enriquecer o estudo espiritual da humanidade, no relato, não ficar só aquela coisa teórica, descrevendo mecanismos projetivos, por exemplo, ou anímicos, mediúnicos, de uma forma teórica. Não, o relato possibilita entrar o lado humano, a vivência nossa aqui embaixo, entrar o calor humano, as coisas que a gente passa enquanto rolam essas experiências psíquicas com a gente. Então, o que me move a passar relatos assim não é ego de tentar aparecer, não é nada disso. É o compartilhamento desses relatos ajuda a outros estudantes espirituais, e é por isso que nos diversos livros de experiências fora do corpo existem muitos relatos que ajudam a todos. Por exemplo, eu me vali muito dos relatos do Sylvan Joseph Muldon, no clássico livro A Projeção do Corpo Astral, Me vali muito dos relatos do Robert Alan Monroe, no clássico Viagens Fora do Corpo, por exemplo. Me vali dos relatos do Valdo Vieira no livro Projeções da Consciência. Então fui pesquisando, trabalhando, aprofundando, formando uma biblioteca muito grande, principalmente sobre a temática das saídas do corpo. A biblioteca que eu tenho, ela é internacional. Eu gastei muito dinheiro ao longo dos anos comprando livros importados para poder pesquisar, aprofundar. E os relatos de uns ajudam a outros, porque, embora as experiências sejam pessoais, elas acabam mostrando que existem certos padrões, certas médias, e aí a gente pode tirar um estudo médio em cima desses relatos e aplicar para entender os relatos da gente dentro de um contexto médio desses estudos. Por isso que eu vou narrar para vocês algumas experiências que eu passei nos últimos dias, e eu sei bem claro que eu me exponho, inclusive, ao fazer isso, porque eu estou contando coisa pessoal para pessoas que estão me assistindo no YouTube. A maioria nem me conhece, gente que qualquer coisa já julga você, mete o pau em alguma coisa, o outro faz uma ilusão em cima de algo que você nem disse, mas eu tenho certeza que vocês que gostam de estudar esses temas de forma séria e profunda, como esse estudo merece, vocês vão entender qual é o meu objetivo ao tentar explicar essas coisas, tá bom? Só para constar, se vocês verem uma cabecinha aqui surgindo, esse é o Rama, tá aqui como sempre grudado, tá de roupinha, porque tá bem frio aqui. Vocês devem estar vendo aqui atrás uma pequena estante que eu tenho aqui que dá para a cozinha, onde tem o Dr. Spock do Jornada nas Estrelas, o Jornada nas Estrelas aqui, ali em cima. Depois o Léo mostra, tem o Yoda do Guerra nas Estrelas, tem uma estátua do Bodhisattva, tem o Chewbacca, tem um Buda ali em cima, tem o Bart Simpson de ninja lá em cima. Eu aqui em casa, eu tenho muitos quadros, muitas coisas variadas. Eu tenho desde quadros, por exemplo, do Krishna, de Buda, de Jesus e Iemanjá. Eu tenho estátuas do deus Horus, Ísis e Osíris, as divindades do Egito. Tenho quadros de bandas de rock que eu gosto, como Yes, Queen, Led Zeppelin, Genesis, as bandas clássicas da década de 70, que eu tanto gosto. Então, por isso eu resolvi fazer aqui hoje. Bom, vamos lá em cima dos relatos, tá? Eu estou saindo de uma recuperação de uma cirurgia da vesícula, por isso que eu parei as gravações, cancelei todas as palestras e cursos para poder dar tempo
de me recuperar fisicamente. Então eu vou contar os detalhes de como a coisa aconteceu para ficar num contexto certo. Mais ou menos uns 20 dias, 25 dias atrás, eu comecei a sentir uma dor nas minhas costas do lado direito. Eu estava saindo de uma gripe, já estava curado da gripe, e aí de repente comecei a sentir desconforto muscular na parte das costas, na lateral direita. Fiquei 2 dias assim, essa dor foi aumentando, eu tomei anti-inflamatório, tomei relaxante muscular, melhorava, mas voltava. Acontece que essa dor subiu, foi pegando a parte alta das costas também, e quando eu acordei uma noite, o lado direito em cima da região do fígado e da vesícula biliar estava duro, muito duro. Eu apalpava, doía dentro e ao mesmo tempo muito duro. Eu então fui para o hospital, eu fui para o Hospital da Luz ali no bairro da Vila Mariana. Eu tenho um plano da Amil há mais de 20 anos e nessa hora ter um plano é muito legal, plano que a gente custa para pagar, né? Ali o plano não é barato, mas nessas horas me valeu muito. Fui para o hospital e aí passei o dia inteiro, era um domingo lá, fazendo vários exames, fiz um ultrassom e aí descobri que eu tinha pedras na vesícula, aquelas pedras bem pequenas, parecendo mais uma areia, e a vesícula estava lotada delas, dilatada e altamente inflamada. Eu sequer sabia que tinha pedra na vesícula, né? Eu sempre fui muito saudável e não estava sentindo nada. E aí os médicos nem deixaram eu sair lá do plantão, falaram para mim, você vai ser internado e amanhã você vai operar de urgência, nós vamos ter que extrair a sua vesícula. Eu tomei um susto, porque eu nunca fiquei, enquanto adulto, internado no hospital. Eu me lembro que a única vez que eu dormi num hospital, eu tinha 3 anos de idade, para a operação, a distração das amígdalas, né? Da extração da operação de garganta. E aí, pessoal, sempre fui muito saudável, nunca passei a noite no hospital, cheguei lá achando que era uma dor nas costas, alguma coisa, e fiquei internado já para operar. E aí eu liguei para a Viviane, a minha namorada, e falei assim, ó, vem para cá, porque permite ficar um acompanhante no quarto, eu vou ter que operar, estou surpreso, pega o Rama, leva para Marli e o Paulo, que sempre ficam com ele. Quando eu viajo, lá tem um cachorrinho Billy, que o Rama é amigo, porque eu vou ter que operar, vou precisar passar um período de recuperação, não vou poder cuidar dele. Então leva para lá, pede para a Marli pegar, para ele ficar atendido enquanto eu estou nesse processo operatório. Ela levou para mim várias revistas para eu ler, revistas variadas, livros, gibis, vários. Levou o meu iPod com um headphone para eu poder escutar música, porque eu tinha que ficar lá. Passei então a noite de domingo para segunda em jejum, sem poder me alimentar e sem poder tomar água, porque a operação seria às 13 horas do dia seguinte, que seria uma segunda-feira. E aí, é claro, passei a noite lá com remédios na veia, Buscopan não parava a dor, tiveram que me dar Tramal. E é claro, você fica desconfortável, com dor, te dando soro, te dando remédio, você sem poder comer e sem poder beber. Então o que eu fiz? Sabendo que eu teria que passar por uma cirurgia, que eu sequer esperava, eu me preparei mentalmente, eu trabalhei a mim mesmo espiritualmente. Para quê? Para não deixar que tal situação me desequilibrasse emocionalmente ou mentalmente. É nessas horas que a gente usa tudo que sabe, tudo que estudou ao longo dos anos todos, diante de uma provação. Então eu me imbuí de uma consciência de que o meu corpo passaria pela prova, mas que eu, consciência espiritual sediada aqui no corpo, entendia o processo e aceitava o processo e passaria aquilo com bom humor, aprendendo o que tinha que aprender com essa experiência, mas não deixando a dor do corpo físico ser uma dor emocional ou mental. Ou seja, a dor, ela é real, agora o sofrimento é opcional, é como você lida com a dor. E aí, graças a Deus, eu consegui implantar em mim mesmo um clima de bom humor, de aceitação da situação, para atravessar os dias de provação no hospital. Pois bem, no dia seguinte, chegando perto da hora da cirurgia, eu fui comunicado pelos médicos que tinham entrado vários casos de urgência e não seria possível fazer minha operação, que seria adiada para o dia seguinte, terça-feira. Aí eu falei, caramba, vou ficar mais um dia sem comer e sem beber? Então me liberaram na parte da tarde para me alimentar com aquela comida de hospital, que vocês sabem como é, sem gosto. E aí quando foi 10 da noite, novamente jejum de comida e água, já
na terça-feira, às 13 horas, seria a operação. Nessa noite, de segunda para terça, eu passei a noite com muita dor. Tinha que tomar tramal toda hora porque eu não estava aguentando de dor, fora o desconforto, não conseguia dormir direito, não conseguia relaxar a parte física. Agora, mentalmente eu estava tranquilo, eu procurava escutar música, eu procurava ler para passar o tempo. Bom, chegou a terça-feira, eu já estava lá desde domingo, e aí um enfermeiro veio me buscar, me colocou numa maca e para me levar para o centro cirúrgico. Aí ele me disse o seguinte: queimou um gerador e nós não vamos poder operar no nosso centro cirúrgico, aqui gastro. Nós vamos para uma outra ala do hospital, onde está sendo montado um centro cirúrgico temporário para fazer as cirurgias no dia de hoje. Então nós vamos levar você para lá, mas não esquenta, porque está tudo bem montado lá. Atravessamos o hospital todo para o outro bloco, e aí adentramos o centro cirúrgico. A essa altura eu estava já 2 dias com aquele roupão de hospital, o roupão que só cobre a frente, você fica com a traseira toda exposta, né? Eu não estava acostumado com isso, você fica meio se sentindo vulnerável, né? E aí me deitaram numa maca, o médico me explicou qual era o procedimento de laparoscopia, de fazer os furos e destruir a vesícula e retirar, mas esse método acabou não dando certo, eu tomei um corte, tive que cortaram aqui em mim, então ainda está cicatrizando, e isso que foi o complicador da situação. Me deitaram então na maca, me passaram uma correia nas pernas e uma correia para me prender aqui na base da cintura, para você não se mexer durante a cirurgia. Aí o meu braço para o lado esquerdo apoiado numa mesa, onde eles começaram a furar para introduzir remédio, substância, alguma coisa, e o meu braço para o outro lado direito. Aí veio o enfermeiro e tirou o roupão. Ora, o centro cirúrgico é muito frio, é muito gelado, né? E aí, gente, eu pelado lá, preso, né, os braços estendidos aqui, nu naquele frio de lascar, parecendo um frango lá, todo exposto, né? Os enfermeiros rodando para lá e para cá. Então os enfermeiros saíram, né, para verificar alguma coisa, eu fiquei sozinho lá na sala. Logo depois vem um outro enfermeiro e falou assim: vai atrasar um pouquinho, estão ajeitando o novo gerador. Eu fiquei lá um tempão, 40 minutos, 45, naquele frio, sem ninguém lá. A sensação de vulnerabilidade é muito grande, você está nas mãos de profissionais, você está fora do seu controle, você está ali nu, exposto, frio, né? E aí eu percebi um mecanismo do meu corpo, que eu já tinha previsto. Eu sentia que o corpo queria liberar adrenalina, por causa da vulnerabilidade da situação, por causa do instinto de sobrevivência do corpo, o medo que o corpo tem, e eu sentia que o corpo começava a dar uma carga nervosa. Mentalmente, então, eu apaziguava meu próprio corpo, falei: calma, vai dar tudo certo, eu estou tranquilo. E aí eu começava a pensar em outras coisas para não deixar o corpo ativar a adrenalina, né? Porque eu estava tranquilo, era o corpo que estava dando o comando para reagir, né? E eu, então, calma, tranquilo, e comecei a pensar um monte de coisas aleatórias, comecei a brincar com o ridículo da minha própria situação de estar ali igual um frango, todo exposto, né? E me acalmei, então. E aí, para me distrair, pessoal, comecei a pulsar luz branca na minha testa. Como é hábito meu, eu gosto de pulsar luz no chakra, sempre que eu lembro, pulsei luz branca, enchendo com calma, pulsação como um pequeno sol aqui dentro da testa, com calma, pulsando aqui nas têmporas. Tem 2 chakras laterais nos lados da cabeça, o chakra coronário era a área que eu estava tranquilamente pulsando e dilatando a aura da minha cabeça. Para minha surpresa, do meu lado esquerdo aparece um espírito, uma mulher nua, magérrima, né? E esta mulher, percebi claramente que era um espírito sofredor. Ela encostou perto de mim e eu de olhos fechados, mas eu via pela lateral esquerda da cabeça. E ela falou assim: moço, por favor, me ajuda. E aí claramente eu percebi que era uma mulher que tinha desencarnado num parto. Eu não sei se naquele hospital, não sei em que dia, não sei quando, mas claramente ela tinha saído do corpo de vez num processo de parto que eu não tinha detalhes, mas eu sentia isso. Aí o que eu fiz? Eu pensei comigo mesmo, né? Falei: caramba, até aqui todo ferrado, exposto igual um frango, rola uma assistência, né, que aconteça o melhor. E comecei a pulsar a luz pelo lado esquerdo, por toda a lateral esquerda do meu corpo, da cabeça aos pés, vibrando
Eu sei fazer isso, né? As práticas de tantos anos de desobsessão e de assistência. Comecei a vibrar lateralmente, ela foi envolvida na luz, vieram duas mãos invisíveis e puxaram ela para trás. Eu sabia que eram os mentores dando uma assistência. Aí aquela imagem sumiu, os enfermeiros entraram ali, estavam mexendo nas coisas. Eu fechei os olhos de novo e comecei a pulsar energia de novo, continuei fazendo aquilo. Aí é que rolou a primeira das surpresas que me motiva a fazer esse relato para vocês, que não é o trâmite da operação, mas é o que rolou no extrafísico concomitante à operação. E eu estou contando todos os detalhes para ter o contexto completo, para vocês entenderem qual era meu espírito, meu clima psicológico e físico naquele momento. Estou pulsando luz branca, de repente abriu a clarividência, e na minha tela mental, em relação a mim, tipo 3 metros no ar, em relação a onde eu estava, surgiu uma mulher desencarnada, enorme, né? Ela plasmava aquele arquétipo da Pachamama, a Madre Terra, né? O conceito da Mãe Divina dos povos indígenas andinos. A Mãe Divina, a Pachamama, muito cultuada na área do Peru, na área da Bolívia, algumas áreas do norte do Chile e algumas áreas do norte da Argentina. Aqui no Brasil a gente não conhece muito, mas é uma tradição andina. E acontece que eu escrevi o ano passado um texto, quando eu vi essa mesma entidade, e 3 anos antes eu tinha escrito um texto em homenagem à Pachamama, que foi uma intuição que eu tive. Então a mesma entidade que eu vi o ano passado aqui na minha casa, e escrevi o texto, e eu vou pedir o Jefferson para colocar na descrição do programa ali os 2 links dos 2 textos para vocês lerem as 2 vivências que eu tive com essa atmosfera da Pachamama. Era um rosto de uma mulher já cinquentona, né? Indígena, cabelos grandes, os braços dela abertos, um manto, e por baixo do manto as estrelas, gente, o espaço sideral. E ela não tinha, era luz o resto do corpo dela. E ela assim, ó, fazendo como se me desse um passe. Eu entrei num estado alterado, pessoal, na energia daquela criatura, aquele ser de luz que estava ali. Entrou uma onda de sentimento alto, e naquele instante eu sabia que tudo rolaria certinho na cirurgia, que era para eu ter paciência com todo esse trâmite que era do corpo, e que estava tudo certinho, tudo no lugar correto, para que eu então ficasse em paz. E eu já estava bem, já estava trabalhando, mas quando eu vi ela e entrei na vibração dela, pessoal, foi uma coisa emocionante. Eu não estou falando de emoção que te desequilibra, estou falando de sentimento alto, que eu não tenho como mensurar e nem compartilhar para vocês o que eu senti. Eu só sei que o que eu senti foi muito bom, sabe? Uma interpenetração de uma luz clarinha, serena, paciente, tranquilíssima, né? E ao mesmo tempo sem me relaxar mentalmente. Eu estava lúcido totalmente, e aquele ser. E aí o médico entrou, o médico principal, eu abri os olhos, deixei de ver esse ser de luz, mas fiquei com toda aquela energia, o impacto psicológico para mim, mental e emocional e energético foi enorme. E aí o médico me explicou o procedimento que ele ia fazer e me disse o seguinte: só estamos esperando o anestesista chegar, ele já está vindo. Aí um enfermeiro falou para mim assim: você não estranha, porque aqui nós estamos adaptados num centro cirúrgico que não é o nosso, da gastro, para fazer a sua cirurgia, né? Então fica à vontade. Eu comecei a escutar choro de criança, bebês. E aí o enfermeiro veio e falou assim: você está escutando esse choro de criança? Nós tivemos que ocupar aqui essa sala cirúrgica, que é do lado da obstetrícia. Estão rolando vários partos hoje. Por isso esse choro de criança que você está escutando aqui, rola parto o dia inteiro. Então não estranha, nós estamos anexados no centro cirúrgico da obstetrícia, onde nós pegamos emprestada a sala para fazer as nossas cirurgias. Eu comecei a rir, pessoal. Mãe Divina, Pachamama, né? Mãe Divina, nós estamos ali numa maternidade do lado, obstetrícia, e ali aquela entidade que tinha aparecido era uma mulher que tinha desencarnado de um parto, eu não sei quando nem em que condições. Aí eu comecei a linkar e conectar os pontos. Eu falei: caramba, as coisas estão muito interligadas. Aí entrou o anestesista, um homem quarentão, cabelo já ficando grisalho, magrinho. Ele começou a conversar com o médico e os enfermeiros, e eu notei que ele tinha um sotaque castelhano. E aí, quando ele chegou perto de mim com a máscara, com o anestésico,
eu falei assim, você tem sotaque, né? Você é da América do Sul, de qual país? Ele falou assim, eu sou do Peru. Eu estou no Brasil aqui há muitos anos e eu gosto muito aqui do Brasil, mas eu sou peruano. Eu comecei a rir, gente. O culto à Pachamama é um culto andino, principalmente no Peru e na Bolívia. E aí eu não podia falar para ele que eu estava vendo aquele ser de luz. Aí eu falei assim, escuta, eu estudo um pouco culturas e mitologias e eu sei que lá no Peru, na sua terra, fala-se muito da Pachamama, a mãe divina andina, existe um culto oriundo da tradição indígena clássica, né? Ele abriu um sorriso e falou assim, Pachamama, tanta história meu pai e minha mãe me contaram. Pachamama, do Peru, o cara ficou super alegre. De alguma forma, eu ter falado aquilo, tocou o cara começou a brincar comigo, e aí eu comecei a pensar, poxa, Pachamama, Mãe Divina, estamos do lado de um centro de obstetrícia, criança nascendo, uma entidade que chegou aqui, que desencarnou num parto, e agora um anestesista peruano. Pô, e a Pachamama, o culto principal dela é na área do Peru. Eu falei, caramba, as coisas estão muito interconectadas. Comecei a rir comigo mesmo, por dentro. Aí ele encostou a máscara com o gás do anestésico e falou assim, vai contando e respirando fundo. Eu pensei, eu vou aproveitar o amortecimento do anestésico, vou ficar preparado para vupt, escapar para fora do corpo, né? Me ejetar, ficar na posição de eject, para... Nem adiantou, não consegui chegar nem no 3, apaguei solenemente. Acordei quase 3 horas depois, com a nítida sensação de estar caindo de grande altura para o lado esquerdo. A sensação, eu nunca tive uma repercussão física tão forte como essa. A sensação de vir de outro lugar, mas sem lembrar de nada. Tum! E aí bater no corpo e abrir os olhos e falar, caramba, eu caí dentro do corpo. Eu não lembrava de nada, mas a nítida sensação, um segundo antes de despertar, eu despertei aqui, bum, despertei fisicamente, segundos depois. Abri os olhos, o enfermeiro do lado falou para mim, foi bem sucedida a cirurgia, vamos levar você para o quarto para recuperação. Me levou para o quarto e aí me botaram um dreno do lado direito, né, o dreno com recipiente para encher se tivesse pus ou qualquer coisa, para mensurar isso. E eu fiquei preso então com esse dreno. Me levaram para a cama do quarto, então eu não podia deitar para o lado direito nem ficar de barriga para cima. Eu fiquei para o lado esquerdo, aquele dreno para cá. A enfermeira veio, instalou aquele pedestal com aqueles saquinhos de remédios, e aí foi catar a veia e não achava. E aí começou a dar uma irritação, porque eu estava sendo espetada e elas não achavam a veia. Aí eu entrei de novo com o que eu sabia. Não, elas estão profissionais, estão trabalhando, eu tenho que ter paciência, elas estão me ajudando, eu estou no pós-operatório, eu vou aguentar tudo, paciência, são pessoas que estão trabalhando, são seres humanos, né? Respeito a eles e eu vou respeitar tudo isso que está acontecendo, né? E aí me botaram aquele pedestal com 3 bolsas era soro, era antibiótico, era potássio, né? E aí eu fiquei para o lado esquerdo, nesse pós-operatório, incomodadíssimo, né? E aí eu consegui dormir durante 2 horas virado para o lado esquerdo, e nesse período eu me lembrei da hora em que eu estava anestesiado, de eu estar fora do corpo, com um grupo de mentores, eles em volta de mim, literalmente eu estava escoltado extrafisicamente, totalmente protegido, enquanto o corpo sofria operação lá embaixo. Se eu tivesse desencarnado ali, eu estaria bem nas mãos desse pessoal e vaza on, canta para subir e viaja, volta para casa. E eu lembrei disso depois, não quando eu voltei da anestesia. E um pouquinho antes da operação, me lembrei de um fato, a minha namorada Viviane estava lá e a minha filha Helena veio do Rio, minha filha mais velha, casada, 28 anos, veio para ficar comigo também. E aí eu conversei com as duas, olha, eu vou ter que tomar uma anestesia geral, vocês sabem que tudo é possível, pode acontecer um acidente, alguma coisa, se de repente rolar algo e eu, voltar para casa, cair fora, é porque é a hora, nada de drama, eu vou estar feliz do lado de lá, como eu estou bem do lado de cá conversando com vocês duas. Só estou prevenindo. Caso dê alguma zebra, fiquem tranquilas, eu vou estar bem tranquilo do lado de lá. E, gente, sinceramente, eu conversando com as duas, não era doutrinação nem nada, é como eu sou, é como eu penso, como eu sinto, literalmente tranquilo diante de qualquer possibilidade ali que rolasse. Pois bem, horas depois eu despertei, passei essa primeira noite do pós-operatório muito desconfortável, porque para ir no banheiro era complicado, segurando o dreno, aquele pedestal,
sabe? De 2 em 2 horas vinham trocar o medicamento, você não consegue dormir direito, aí introduzia líquidos na veia, antibiótico, e aí você faz xixi pra caramba, toda hora tem que ir no banheiro, e para deslocar, para levantar com aquele dreno, aquele corte aqui, né? Bom, no dia seguinte, quarta-feira, rolou a segunda experiência que eu quero narrar para vocês. E um detalhe, todo o tempo dessa primeira noite do pós-operatório, eu fiquei me lembrando da Pachamama, eu fiquei dentro daquela energia, pensava nisso, eu retornava toda a sensação, meu corpo ali todo, né, ferrado no pós-operatório, mas eu bem tranquilo naquela energia. Ela me passou uma energia que ficou comigo. Gente, foi uma bênção, uma assistência. Esse é um dos motivos de eu estar contando esse relato em homenagem a essa ajuda espiritual que eu tive. Sabe, eu não pedi nada, na hora da operação eu ergui o pensamento para que rolasse tudo de bom, dentro de uma perspectiva universalista, que aconteça o melhor para a minha evolução e que o universo determine qual é o caminho para onde eu vou, se é ficar aqui, se é partir, mas que eu seja positivo em qualquer caminho e situação que a vida me colocar. Mas foi muito legal porque era totalmente fora de qualquer coisa que eu pudesse prever, uma entidade ligada à tradição andina, que eu vi apenas uma única vez. Bom, passei a quarta-feira, então, que era o dia depois da cirurgia, tentando comer alguma coisa, não conseguia comer nada, só gelatina, aquela comida do hospital não descia. Passado esses dias todos depois, eu perdi 10 quilos, né? Teve essa coisa boa, dei uma enxugada aqui no peso, né? Ainda estou com alimentação restrita, ainda estou recuperando do corte aqui, eu tirei os pontos tem alguns dias, estou voltando lentamente a fazer as palestras, os cursos, e hoje retomando as gravações. Bom, na quarta-feira passei o dia lá, minha filha comigo, alguns amigos foram lá também me ver, a minha amiga Kari, meu amigo Silvananda, o Fabiano me deram uma assistência legal, sabiam lá, ficavam comigo. Eu fiz amizade com todos os enfermeiros lá da ala, fiquei amigo de todo mundo. No último dia o pessoal estava se lamentando quando eu ganhei alta, porque eu brinquei, todo mundo, as meninas da limpeza que iam lá, foi muito legal, né? As pessoas me trataram muito bem, os profissionais lá atendendo com responsabilidade, profissionalismo e ao mesmo tempo humanidade. O trabalho deles é muito difícil, lidar com uma pessoa com muita dor, né? Bom, à noite, na quarta-feira, eu comecei a tentar mudar de posição, porque eu só ficava para o lado esquerdo. Então instalaram um sofazinho do lado, então quando eu enchi o saco de ficar para o lado esquerdo, eu levantava e sentava, eu tinha que deslocar o pedestal com os remédios, o dreno eu prendia aqui do lado da cama e ficava ali. Aí ali eu lia um pouco, escutava um pouco de música com o iPod e o fone de ouvido, aí enchi o saco, tá sentado, deitar de novo, tinha que virar, ia no banheiro fazer xixi, era a minha vida lá, e ficava lendo para passar o tempo enquanto o desconforto físico rolava e eu mentalmente ia trabalhando para que não me desestabilizasse. Bom, de quarta-feira para quinta-feira eu tive uma outra experiência, era por volta de 1h da manhã, eu saí da cama, sentei no sofá, a minha namorada estava dormindo na outra cama ali, e eu então botei o fone de ouvido e fiquei escutando uma música instrumental de um músico New Age que eu gosto muito, que é o Félix Maria Volchek. Escutando uma música instrumental bem tranquila, quando de repente o meu chakra frontal começou a pulsar sozinho, parece um coraçãozinho batendo na testa, a sensação de que ele abria, mas era uma abertura um tanto quanto diferente, que não era aquela abertura clássica, ele abria em 2 níveis, como se o chakra tivesse dividido no meio, 2 níveis, já eu explico melhor isso. E aí eu percebi claramente que estava entrando uma energia que tinha ativado o meu frontal para eu ver alguma coisa. Então, à minha esquerda, eu estou sentado aqui, à minha esquerda, 1 metro aqui, surge uma luz ovalada, no meio da luz uma figura humanoide. Era um ser de luz que estava lentamente se condensando no duplo extrafísico do quarto. Ele ativou o meu frontal para eu poder perceber. E ele então apareceu, aquele ser de luz, humanoide dentro daquela luz, né? A energia dele era um negócio espetacular, era sentimento alto, compaixão, gente, eu não tenho como explicar, serenidade, sabe? Uma coisa pacífica. Ele era inteligente, afetivo, equilibrado, energético, suave. Gente, era tudo de bom num ser ali,
eu então identifiquei claramente essa presença, que eu não quero declinar para vocês, porque isso não é importante, tá? O importante era essa presença ali, e aí me envolveu nessa energia, eu entrei num estado alterado. Como é que eu vou dizer? Um estado alterado de sentimento, gente. Não era só de energia, não. Era de sentimento. E aí ele se comunicou mentalmente comigo, por telepatia, mas era uma telepatia diferente. Era uma luz. A telepatia dele era luz com luz. A luz dele na luz da minha mente. Ninguém falava nada, não havia articulação mental. Não era em bloco, não tem como explicar. Era uma telepatia. A luz comunicava entre eu e ele. Não precisava dizer nada. E aí tudo ele dizia aqui pela luz. E eu apenas quieto diante dessa presença. Gente, nessa hora, você fica, né? E é um estado, eu não tenho, sinceramente, como descrever. E isso me marcou muito também. Para contar isso não é fácil. Hoje eu estou conseguindo contar com mais tranquilidade, porque já se passaram dias. Mas nos dias subsequentes a isso eu não aguentava, eu começava a chorar, porque a energia era muito grande. Mas não é choro, aquela coisa de emocional, nossa, humana, não. É choro, gente, de uma onda de amor incomensurável. E outra, altamente serena. Mas quando ela entra em você, você, como ser humano, é muita areia para o seu caminhão. Sabe? Entra aquilo, as lágrimas rolam, mas ao mesmo tempo há uma serenidade, há uma compreensão. Eu não tenho como descrever isso para vocês, né? É vivência que só passando uma para se ter ideia. Então, ele falou assim para mim: olha para a sua cama, a cama do lado. Eu não me virei, eu via pelo lado de cá. Então, a cama do lado começou a cair pétalas de flores luminosas. Ele recamou a cama de pétalas luminosas, pétalas de flores, ficou tudo recoberta de pétalas suaves. E eu vendo aquilo, e aí mentalmente ele me dizia assim, quando eu digo mentalmente, a luz dele na minha mente trazia o seguinte entendimento: não olha essa cama como um leito de dor, é só o seu corpo que está passando por essa fase. Olhe o seu leito como um leito de compaixão, como está agora, com essas pétalas luminosas, que é uma energia superior. E aí, pela luz dele, dizia para mim, sem dizer nada, eu não tenho como explicar, dizia assim na luz dentro da minha mente: as pessoas ficam nesse leito doloridas e levam na memória a ideia da dor que passaram. Você vai fazer melhor do que isso, você não vai deixar um resíduo de dor nessa cama, você vai deixar um resíduo de luz, que são essas pétalas luminosas que estão aí. Olha esse leito como um leito de compaixão, para que todos os outros que vierem deitar nessa cama sejam iluminados pela mesma luz e as mesmas pétalas que você está vendo. Gente, aquilo entrou como uma coisa, era uma compaixão. Eu estou lá todo lascado do pós-operatório e vem uma presença dentro da fala: deixa uma assistência espiritual, deixa. Tipo, é só o seu corpo que está penando, mas você continua com a mesma luz de sempre, e essa luz é o que tem que ficar, e não a dor do seu corpo, gente. Foi um negócio assim, você entra num sentimento. Aí rolou um fenômeno que já aconteceu outras vezes comigo, mas não é tão comum. O chakra frontal dividido em dois. Então, por exemplo, a metade aqui, eu de olhos fechados percebi o duplo do quarto e percebia essa presença. A outra metade aqui começou a vislumbrar um plano extrafísico, ou seja, a visão clarividente dividida em duas, parte aqui e outra parte observando lá. Você está dentro do corpo, você não saiu, é uma clarividência dupla, em torno do ambiente e lá. E aí me foi mostrada uma imagem também patrocinada por esse ser, era um oceano calmo, a luz da lua, e aí desceu um turbilhão de energia nas águas do oceano e ficou tudo claro embaixo do oceano com essa energia, e eu via miríade de peixes diferentes, de tudo quanto é tipo, sabe? A vida subaquática, oceânica, gente, a explosão de vida ali dentro, de miríade de seres marinhos e aquela luz descendo. A visão era espetacular, né? Pela parte superior do frontal. E aí ele falou comigo, novamente eu te falo, pela luz na minha mente, ele diz: você está vendo o poder de criação do Pai Celestial, o poder da vida acontecendo. Você está vendo tantas formas de vida, está vendo a expressão de um poder maior da criação em todas as coisas. O poder que você está vendo de vida é o mesmo que gerou o seu corpo. Pensa nisso, pensa nessa luz
inclusive no seu corpo, que é a luz da criação, vinda do Pai Celestial. Aí eu entrei num estado mais ainda, gente, era muita coisa para eu aguentar, as lágrimas desciam aqui silenciosas, né? Mas tudo dentro de uma calma. E aí ele me passou algumas coisas ainda pela luz, a nível pessoal, não é nada assim dizendo o que eu devo fazer, opinião, não, coisas em relação ao trabalho espiritual, de esclarecimento, de assistência, que é o que eu tenho dedicado minha vida em cima desse trabalho. E aí lentamente ele foi se diluindo, fez um gesto diluindo aquela luz, passou o meu chakra frontal, voltou ao normal, eu abri os olhos, olhei para a direita, minha namorada estava dormindo, olhei para a cama, só vi a parte normal da cama, e fiquei ali 1 hora quieto comigo mesmo, experimentando aquelas sensações, ainda naquele estado que eu não tenho como descrever para vocês. Só levantei dali quando eu não aguentei mais, estava com a bexiga cheia e precisei ir no banheiro. Aí eu voltei para a cama, virei para o lado esquerdo e pensei, depois de ter visto um cara desse, ter visto ontem aquele ser de luz plasmada para Pachamama, eu vou ter uma big de uma projeção, vou sair do corpo aqui, puxa, se eu puder ir nessa fonte original dessa luz que eu vi, hoje vai ser aquela projeção arrasa quarteirão, hiperlúcida, virei e apaguei. Que nada, pessoal, cerca de meia hora depois eu acordei, já fora do corpo, ou seja, uma projeção inconsciente, você desperta no meio, com a nítida sensação que seres invisíveis tinham me levado até o centro da cidade de São Paulo, de madrugada, né? Eu no ar, uns 3 metros, uma gangue de espíritos andando pelo centro da cidade, procurando arruaça, eles gritavam. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui onde eu moro, na Saúde, é bem alto, eu vejo a Avenida Ricardo Jafé, ali onde tem um shopping Plaza Sul, e mercados também, e ali de sexta para sábado, de madrugada, tem muito pega de carro. E a galera fica gritando, fica nos postos de gasolina, com loja de conveniência, tomando bastante álcool, ou às vezes usando droga, e no clima de adrenalina do pega. E daqui de casa eu escuto a galera gritando lá embaixo. Às vezes não tem pega nenhum, e eu escuto a galera gritando, só que não tem ninguém na rua, é a galera extrafísica, que procura eventos assim para poder drenar energia. E não está se falando da pessoa que está bebendo uma cerveja, não. Está se falando de gente exacerbadas com álcool ou por droga, num clima de adrenalina, de competição, numa coisa perigosa que é um pega. Então, todo esse clima suscita obsessão coletiva, porque são muito jovens ali, as entidades vêm para drenar essa energia. Quando eles não encontram isso, eles saem a cata, rodando, procurando algum ambiente que seja propício, onde a energia permita que eles entrem e começa um processo. Infelizmente, esse é o mundo que nós vivemos e esse é o duplo extrafísico do mundo onde nós estamos. E era uma turma dessa, de entidades assim, maltrapilhas, bagunceiras, rodando por São Paulo. Eu virei as mãos, comecei a dar um passe, aquelas presenças invisíveis dos mentores passavam energia e aquele grupo foi caindo, assim, os caras desmaiavam, outros corriam e aqueles que desmaiavam, eram arrebatados numa energia para assistência. Aí eu tomei um tranco aqui atrás, um puxão, que é a área do cordão de barra, caí dentro do corpo de lado, abri e falei, eu tava lá no centro de São Paulo, perto da Praça da República, perto da rua 24 de Maio, onde tem a Galeria do Rock, onde eu adoro ir. Caramba, lembrei tudo direitinho, eu falei, caramba, eu esperando uma super projeção num plano avançado e assistência extrafísica aqui em São Paulo. Aí eu comecei a pensar, gente, os mentores espirituais são super legais. Mesmo eu com o corpo passando aquela fase pós-operatório, eles me levaram para dar uma assistência. Nenhum deles veio e ficou de mimimi comigo. Você é um coitadinho, chora aí, irmão, vou te pegar no colo. Não tem nada disso, eles são adultos, eu também sou. Então, o que eles passam para mim? Autoestima alta, o teu corpo está penando, mas você não. Então, vamos trabalhar e deixa o corpo aí. Mantém seu padrão energético, mantém como você está mantendo, com bom humor, e vamos trabalhar, porque não vai ser o seu corpo prostrado ali que vai impedir você, porque como espírito você está normal como sempre. Isso é muito legal. Mentores não vêm para ficar baixando a autoestima da gente, para botar autoculpa ou dizer que nós estamos se purgando coisas por causa de vida passada. Não, você fala, supera isso, continua firme, isso é passageiro, vamos lá. Sabe, não tem aquele mimimi, aquela coisa emocional que as pessoas imaginam, como se o mentor fosse uma babá extrafísica, que nada, é gente de alta qualidade, eles nos amam profundamente, mas não é função deles
pagiar a gente. E eu tinha que passar aquilo lá. E eu tinha nítida consciência de que era um problema do físico. Por exemplo, dor de dente. É física. Quebrei a perna. É física. Pedra na vesícula. É algo físico. É do jogo. Você está sujeito. Você está encarnado, né? Então, eu lidava com isso com aceitação. Bom, finalizando a história toda. No dia seguinte, à noite, eu tive uma outra projeção. Essa eu senti claramente a sensação de ser ejetado do corpo. Eu estava cochilando e de repente, como se um vento me arrebatasse. E aí eu me senti passando numa luz, provavelmente um portal, e me vi em segundos no campo energético extrafísico da China. Dentro de um templo taoísta, tinha um mestre lá, um homem chinês, parecendo um mandarim magérrimo, que eu já vi outras vezes em saídas do corpo, um grupo de discípulos dele, jovens, né? Todos chineses, todos desencarnados, um ambiente clarinho, muito agradável, uma luz amarela clara, a serenidade desse mestre. E ali, telepaticamente, ele me passou várias coisas, também a nível de trabalho, não a nível pessoal. E eu falei assim, mas poxa, eu estou vindo lá do Brasil aqui, né? E isso que você está passando para mim, você pode passar para os seus discípulos aqui. Porque para mim, que moro lá no Brasil, ele falou assim, você estuda a reencarnação, você acha realmente que você pertence a um país? Você já viveu aqui, nós já nos conhecemos. E todos eles que estão aqui sabem quem é você. Apenas você está encarnado do outro lado, como eles podem encarnar lá e você reencarnar aqui. Então, não tem nada demais. Estou passando isso para você para melhorar a qualidade do seu trabalho, melhorar a manipulação da sua energia. Sabe, você está passando por uma situação agora de transição, então passamos mais coisas. E foi muito legal aquilo, eu estou muito grato. A coisa a nível conteúdo pessoal, mas nada a nível de vida particular, nem eu aceitaria isso, porque a gente tem que acertar e errar aqui, não precisa ficar perguntando nada ao mundo espiritual. Eu estou falando de coisa de trabalho, né? Coisas relativas ao esclarecimento e assistência interconsciencial, espiritual, que é aonde é a minha praia, onde eu me sinto 100% eu mesmo. Bom, mais 2 dias voltei para casa, alimentação restrita, levei 1 semana ainda com o corte fechando, os outros furos também, só podendo dormir para o lado esquerdo, não podendo fazer força para não abrir os pontos. E aí eu ficava sentado no sofá, lendo pra caramba, vendo as séries que eu baixo da internet, várias séries que eu gosto, não tinha muito o que fazer, gente, né? Alimentação muito restrita, comendo canja de galinha, comendo gelatina, não aguento mais comer gelatina. E aí, passados já os dias, o Rama voltou, já está aqui comigo, ainda estou me recuperando, o corte está fechado, mas ainda incomoda, né? E eu ainda não estou com a alimentação totalmente no normal, né? Tá devagarzinho, meu corpo tá... quem pulou aqui, pessoal? Quem pulou aqui? O Rama, né? E aí, para finalizar essa história toda, ontem, né, dia 16 de julho, não, antes de ontem, desculpa, dia 15 de julho, sendo que a operação foi no 20 e pouco de junho, mais ou menos, eu estava fazendo um trabalhinho de energia aqui, quando aparece na minha frente, quem? Aquela mulher que desencarnou num parto. A mesma mulher, gente, tá? Dentro de um facho de luz, ela lentamente foi despertando, os mentores deixaram ela numa espécie de espera num campo energético para concluir esse trabalho. E aí eu comecei a projetar energia e eu comecei a sentir tudo que ela sentia, pessoal. Toda a emoção dela, os dramas dela, ela estava consciente que estava desencarnada, mas o trauma, ela ficou grávida durante meses sonhando com a criança e morre ela no parto. Eu não sei a criança, o destino que teve. E eu sentia tudo. Por quê? Muitas vezes, num trabalho de assistência, não é só o lance da energia. Às vezes, os mentores drenam as emoções, os pensamentos e passam através de você como médium e limpam. Naquele instante que passa por você, é como se você fosse a pessoa. Você sente tudo. E eu totalmente consciente de que as emoções que eu estava sentindo eram dela. Eu aqui tranquilo, as emoções dela passando. É claro, não é fácil. Para fazer isso tem que ser um médium experiente. Anos de desobsessão, anos de saídas do corpo, fazendo assistência, eu estou acostumado com isso, né? Mas não é agradável, mas eu tenho noção da responsabilidade disso. E aí lentamente ela foi diluindo e sumiu na luz, levaram ela
Mas veja, esperaram tudo acontecer e voltando ao normal para completar esse trabalho de assistência. Os motivos, realmente eu não sei. Aqui embaixo a gente não sabe de quase nada. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, esses relatos. Estou no lucro depois de ter passado pela cirurgia. Fiquei muito contente comigo mesmo de ter levado na esportiva, no bom humor, não ter me desestabilizado. Fiz amizade com as pessoas lá no hospital, perdi 10 quilos, sabe? Não foi fácil, porque o desconforto, mas ao mesmo tempo eu não deixei a bola cair. Estou bem comigo mesmo, estou muito contente de ter passado bem como consciência espiritual aqui na matéria. Tudo isso, se eu tivesse ido embora para o lado de lá, eu estaria bem também do lado de lá. Isso para mim não é uma crença, isso para mim é certeza, é fato. Eu não posso provar para ninguém, mas eu estou muito bem com essa certeza que eu tenho, que para mim me basta, né, para atravessar a jornada dessa vida. Na hora que eu tiver que ir embora eu vou tranquilo, vou lidar bem com a passagem de outros entes queridos que porventura vão antes de mim, porque é assim que as coisas são. A gente tem que usar tudo que a gente estuda e sabe, serenidade nas coisas, mas sem perder os sentimentos altos, sem virar um robô intelectual, né, em cima de estudos dessa área, não, botando o calor humano, mas usando a inteligência, mas não a inteligência do intelecto, a inteligência do espírito, somada aos sentimentos e às coisas boas para gerar uma energia melhor, uma manifestação mais equilibrada. Então, por isso que eu estou contando todos esses detalhes. Eu espero que esses relatos possam levar algumas coisas boas para vocês. Honestamente, gente, sinceramente, não me move ego algum de estar contando isso para vocês, me move a alegria de ter passado tudo isso e me saído bem. Se eu não tivesse ficado internado, eu não teria visto a Pachamama do jeito que eu vi, nem esse ser de luz, eu não teria visto as coisas que eu vi. Então, estou muito grato a um poder maior por eu ter a condição de perceber essas coisas e estar levando as coisas em frente. E para finalizar, pessoal, nós estamos vivendo uma época muito turbulenta, muito difícil, como já existiram outras épocas. Levem mais a sério o estudo espiritual, gente, tá? Isso não é uma brincadeira mística, isso é o despertar da sua própria consciência. Eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de um lugar onde você vai, eu estou falando de algo aqui dentro, caráter, luz, discernimento, amor, paciência, consciência das coisas, não para virar um anjo, nem um mestre, mas para virar você mesmo melhorado, sabe? Ir melhorando dia a dia. Nós temos qualidades e defeitos, vamos melhorar a qualidade, diminuir o defeito, todo dia um pouquinho. Isso é um processo contínuo. E, por favor, todos vocês que estudam a parte espiritual, jamais menosprezem outros que não estudam esse assunto, jamais humilhem ou pisoteiem aqueles que sabem menos do que o que vocês sabem. Respeite as opções dos outros, mesmo que sejam diferentes das suas. Fiquem firmes no trabalho de vocês. Vocês já viram eu falar tantas vezes, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. O importante não é o teu estudo, é o teu caráter. E é isso que vai determinar o que você faz com o seu estudo. Seja positivo, faz o bem sem olhar a quem, ajuda onde você puder, ajuda você mesmo inclusive, sabe? A melhor forma de ajudar os outros é você ser feliz, você estar bem, porque estando bem você irradia coisas boas e aí tudo melhora em torno. Fica bem, trabalha em si mesmo, não é fácil, e distribui o bem que você tiver para todos, física e extrafisicamente. Vai trabalhando em cima. Vocês que são médiums, continua com suas reuniões ajudando. Vocês que são curadores, reikianos, curadores prânicos, passistas espíritas, passistas da Umbanda, gente do Jorei, da Messiânia, não importa. Continua fazendo o seu trabalho com mãos de luz, sabe? Vocês estudantes espirituais, continua, não espere entendimento de ninguém, nem compreensão. Quem compreende a vocês é o alto, que os conhece profundamente. Continua firme, não liga para a ingratidão das pessoas, não liga para o ceticismo de tantos outros ou o fanatismo de outros que vão atacar você porque você está bem com a sua espiritualidade, sabe? Não dê palpite na vida dos outros, vive e deixa viver, sabe? Vai tocando, respeita as diferenças. E a espiritualidade é a melhor coisa que existe. Sem isso, a vida se resume a comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer. Não, nós estamos aqui para pensar, para sentir, para crescer. Nós não estamos aqui só para pagar erro de vida passada, não. Estamos para criar, para ser felizes também num monte de coisa, sabe? O planeta tem um monte de possibilidades, a humanidade tem altos e baixos.
Muita gente fica, a humanidade não presta. Presta sim, porque tem um monte de gente boa que eu conheço, espalhada por aí, assim como tem tanta gente complicada. Tem altos e baixos aqui, como é dentro da gente. Procura focar nas coisas boas, visualiza a coisa positiva, leia mais poemas, goste de poesia, para fazer você ter o lado lúdico, goste de música, música de boa qualidade, dentro do gênero que você gostar mais. Jamais deixa de escutar música, gente, tá? Poesia, leitura de temas sadios, leia coisas com conteúdo espiritual que faça você refletir, crescer, tocar a bola, pensar em algo a mais. Muitos de vocês, assim como eu, sonham com um mundo melhor, como lembrança inconsciente de planos, de onde nós viemos para cá. Mas a gente tem que estar melhor por dentro, mesmo estando num plano complicado, no momento, por dentro, a gente tem um recurso, tem as coisas boas. Continua batalhando firme, trabalhando, vai fazendo o seu melhor, não como anjo, porque não dá, não como mestre, não como ascensionado, nada disso, como você mesmo melhorado. E você vai descobrir que não há, na presente condição reencarnatória, não há como você descerrar grandes mistérios do universo. O que dá é para descerrar os pequenos mistérios de dentro de si mesmo. E quando a gente vai descobrindo esses mistérios, isso desdobra reflexões para entender futuramente os grandes mistérios. Não tenham medo de profecias essa ou aquela. Todas elas passam, porque o tempo derruba todas essas profecias. Não tenha medo de fim de mundo, apocalipse, separar o joio do trigo, nada. O importante é o seu nível de consciência. Nenhum de nós morre. Então, eu não sei o que pode rolar amanhã ou depois. Eu só sei que o que rolar vai encontrar a mim em condições ótimas de fazer o melhor possível, estando aqui na Terra ou em outro lugar. Vivam, deixam viver, não tenham medo. Trabalhe em cima, porque se qualquer coisa acontecer, você sai muito bem. Medo é falta de confiança espiritual. E não fique atormentado com nada. E nenhum de nós que estudamos temas espirituais somos superiores a qualquer outra pessoa para ser separados do joio e trigo. Imagina, quem de nós é joio e quem é trigo, quem é que pode ficar julgando o outro? Ah, fulano de tal é baixo nível, eu sou iniciado. Não há isso. O que existe são 7 bilhões de pessoas encarnadas, lutando aí na vida, bilhões de outras desencarnadas, e que esse tempo nosso aqui na Terra seja positivo. Nós não sabemos a hora de ir embora, pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 50 anos. O importante é o teu nível de consciência. Fica bem, esteja bem, faça o bem, e você vai ser pressionado pelas trevas, pelo mal, pela ingratidão, pela incompreensão. O ceticismo vai ser atacado, e isso não significa nada se você estiver posicionado, tranquilo e consciente do que vocês vieram fazer. E é isso que vocês devem usar, esse conhecimento espiritual, na hora das provações, na hora da partida de um ente querido, na hora que você vê uma tragédia, a violência que campeia. Se cuida, faça seu melhor possível, se proteja, mas sem terror, sem pânico, sabe? Nós estamos aqui por um tempo, vamos embora a hora que tiver, e enquanto a gente não for, vamos fazendo o melhor possível. Não tenham medo, porque vocês não têm como ser resgatados de dentro de si mesmos. Sabe, eu tenho visto muita gente falar, você é resgatado. Não, você não tem como resgatar você aqui. Se você estiver mal, você vai estar mal em qualquer lugar onde você for. Se você estiver bem, você vai estar bem em qualquer lugar. Não dá para um ser de luz crescer por você, a vivência é prática. Não dá para resgatar você da sua mediocridade de dentro, ou melhorar a qualidade daquilo que você está fazendo, e isso é com você. Não espere nenhum ser celeste para salvar sua alma, porque não existe salvação, existe evolução, esforço, consciência. Não dependa de ninguém de fora para crescer. Você está num processo de crescimento, você é um espírito, uma centelha vital do todo que está em tudo, mais uma vez evoluindo. Força, vida e luz. E o Rama aqui, tá? A roupinha do Rama, dá uma olhadinha aqui bonitinha, gente. Tá? E essa criaturinha aqui, que é meu parceirão aqui, né? Olha aqui, querendo brincar. Aí eu sempre mostro ele, que é uma coisa legal. Bom, gente, é isso aí. Eu até falei demais, mas é tudo que eu fiquei um tempo sem gravar. E aí eu queria partilhar essas experiências com vocês e esses toques finais. E eu tenho 57 anos, e eu posso dizer, gente, estou cada vez mais espiritualista, sabe? Cada vez mente mais aberta, cada vez mais compreendendo as diferenças e amadurecendo, porque não adianta só envelhecer sem amadurecer, mas sem perder a criança interna, sem perder a alegria. Eu continuo fazendo piada com meus amigos, continuo sacaneando meus amigos, eu continuo sempre de brincadeira,
é o meu jeito natural de ser, e é isso que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Tudo de bom. Quem está fazendo a gravação hoje aqui em casa comigo é o Léo Dolfini, que fez as ilustrações do livro Viagem Espiritual. E eu vou pedir o Jefferson para colocar os 2 textos da Pachamama na descrição do programa para vocês, tá bom? E aí, devagarzinho, eu vou retomando as gravações e vamos ver como é que as coisas rolam, tá bom? Paz e luz para vocês.